Segundo livro de Samuel, capítulo 15. Segundo livro de Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 1. Depois disto, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: deixa-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor, porque morando em Jesur, na Síria, fez o teu servo um voto dizendo: se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão é rei em Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita do conselho de Davi, da sua cidade de Gilo. Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspirata e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Até aqui. Vamos orar? Curva sua cabeça. Peça a Deus que fale conosco nessa noite. Senhor, nós estamos reunidos aqui na Tua presença, com muita alegria no nosso coração. Que momento especial de louvor que nós vivemos aqui, Deus, nesse culto. Cantando, ó Deus, a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua bondade, a Tua misericórdia e o Teu cuidado para conosco. Verdadeiramente, aquele que olha para o Senhor jamais será confundido. Aquele que deposita a sua confiança no Senhor de todo o coração nunca será abalado, pois será como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem para sempre, porque só o Senhor é Deus, um Deus vivo, um Deus que ouve as nossas orações e que interfere
na nossa vida e na nossa realidade. Por isso nós queremos pedir ao Senhor nessa noite, em nome do Senhor Jesus, de uma forma sobrenatural, poderosa, que o Senhor possa falar aos nossos corações através da Tua palavra. Eu sei das minhas limitações, eu sei das limitações daqueles que me ouvem, e por isso nós precisamos de uma ação graciosa e poderosa do Teu Espírito Santo, para que a Tua palavra pura, genuína, perfeita, desça sobre os nossos corações como a chuva do tempo certo, para produzir os frutos que o Senhor deseja e dar à nossa vida um curso desejável e agradável ao Senhor. Essa é a nossa oração e a nossa súplica em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Davi, o grande, celebrado rei de Israel, amado por todos, muito querido, é aquele rei segundo o coração de Deus, cujo reinado e ministério consegue estabelecer os domínios de Deus, e onde a graça de Deus era muito presente e extraordinária. Mas era um homem como qualquer outro ser humano. Era um grande rei, um grande guerreiro, um grande conquistador, um homem com habilidades acima da média. Alguém que conseguia empunhar uma espada e lutar e guerrear bravamente, e ao mesmo tempo, com muita doçura, tomar uma harpa e extrair dali canções maravilhosas e extraordinárias. Um homem guerreiro, mas ao mesmo tempo doce. Um homem extremamente corajoso, que enfrentou inúmeras dificuldades e adversidades, mas ao mesmo tempo extremamente sensível, capaz de chorar, de se angustiar, como qualquer outro ser humano. E Davi tem uma família, Davi é rei, Davi tem filhos, e Absalão é um dos seus filhos. E do ponto de vista humano, talvez o filho mais desejável. Absalão era o terceiro filho de Davi. Absalão não somente era filho do rei, mas era também filho de uma princesa, porque a sua mãe era filha de reis. Nós costumamos dizer, eu já ouvi tantas vezes essa frase, principalmente em velório, que não existe nada mais democrático do que a morte. A morte, ela é extremamente democrática e ela visita a todos, ela vem para todos. Ela vem para o rico, ela vem para o feio, ela vem para o douto, para o indouto. Não tem nada mais democrático nessa trajetória terrena nossa do que a morte. Porque a beleza não é para todos, a boa formação não é para todos, o bom nascimento de berço, ou nascer em berço de ouro, não é para todos. A riqueza, então, nem se diga, não é para todos. Mas Absalão pode ser considerado como uma pessoa extremamente privilegiada em todos os aspectos. Era filho do maior e mais querido rei de toda a história de Israel. Até hoje, a bandeira de Israel é a estrela de Davi. Todos os monumentos que se referem ao governo, à história de Israel, até a esperança messiânica da vinda do Messias, filho de Davi, que assentar-se-á no trono de Davi. Davi é esse rei celebrado, querido, amado, um herói nacional nunca esquecido. E Absalão é filho de Davi. Ele é filho do rei,
ele é um príncipe, ele é filho de uma princesa, seu pai é um rei, seu avô materno era rei, sua mãe era uma princesa, ou seja, o cara era acima da média. Nasce num berço de ouro, nasce cercado de todos os privilégios que um ser humano pode ter. Absalão era um príncipe. Então, olha o quanto ele é privilegiado. A beleza não é para todos, a riqueza não é para todos, a boa educação não é para todos, o bom nascimento não é para todos, mas tudo isso foi para Absalão. Como é que pode tantas coisas boas se concentrar em um único ser humano? Era príncipe, transitava pelos palácios, tinha servos, e creiam-me, era considerado como o homem mais bonito de todo Israel. Está escrito em 2 Samuel, capítulo 14, não havia em todo Israel homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Quando cortava o cabelo, e isto ele fazia ao fim de cada ano, porquanto muito lhe pesava, o peso do seu cabelo era de 200 ciclos, segundo o peso real. A cabeleira dele, quando era cortada, mulheres, fiquem com inveja, dava 2 quilos. Imagine, não vou dizer nem os homens, né? Mas imagine que cabeleira robusta, alto, bonito, distinguido, filho de rei, filho de princesa, neto de reis, lindíssimo, uma cabeleira invejável, careca, não passava nem perto. Parece que tudo de bom havia se concentrado naquele menino. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, e o nome da sua filha era Tamar. E esta era uma mulher lindíssima, formosa à vista. Essas narrativas bíblicas me encantam, porque alguém que tem de tudo que se possa desejar. Quem na vida nunca se olhou no espelho, principalmente na adolescência, juventude, né? Quem nunca se olhou no espelho e falou, oh Deus, eu podia ter caprichado mais nisso, naquilo e naquilo outro, né? Quanta gente que se olha no espelho e anda remendando daqui, corta daqui, dacolá, puxa daqui, estica dacolá, para ver se melhora, e o Absalão não tinha nada disso, era tudo perfeito. O Apolo grego perdia longe para ele. O homem era perfeito da planta dos pés ao alto da cabeça. Imagine, gente, como que tanta coisa boa e desejável pode concentrar-se apenas numa pessoa. É sobre isso que eu quero falar aqui nessa noite conosco, pela graça de Deus. É sobre isso. Nenhum ser humano pode ser plenamente feliz e pleno com todas essas coisas. Com a beleza, com a riqueza, com a boa educação, com o bom nascimento, com todas as coisas desejáveis. Tudo isso sorriu para o Absalão. Tudo isso foi derramado sobre ele numa graça inaudita. Mas tudo isso foi impossível de lhe satisfazer o coração. Porque existe dentro do coração humano, dentro da natureza humana, por causa do pecado, Deus não nos fez assim. Mas por causa do pecado foi plantado no coração de todo ser humano uma coisa chamada cobiça. Um vermezinho que rói por dentro de cobiça e de inveja diante daquilo que o outro tem.
e daquilo que você não gostaria que ele tivesse, e que muitas vezes odeia e se irrita, não porque você não tenha, mas porque ele tem e você não gostaria que ele tivesse, para que você pudesse ter uma distinção maior. O apóstolo Paulo, em Romanos, quando ele escreve Romanos, ele diz que só se percebeu como pecador quando ele chegou na cobiça. Idolatria, em todas as gerações dos seus pais, nunca havia sido idólatra, era fariseu de fariseu. Conhecia a história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego como ninguém. Nunca havia se curvado diante de outra coisa que não fosse o Senhor. Íntegro, trabalhador, nunca adulterou, nunca disse falso testemunho, cumpria a lei de Deus perfeitamente. Mas quando chegou na cobiça, ele teve que se render, ele teve que se curvar. Quando ele investigou o coração dele, intimamente, ele teve que se render. Eu sou um pecador. Todo mundo que me olha, todo mundo que vê o meu zelo pela lei de Deus, me considera acima da média e realmente eu sou. Mas quando eu parei para olhar o meu coração, e principalmente os desejos que passam no meu coração em relação ao outro, os sentimentos que passam dentro do meu coração, nas expectativas que eu crio e que eu gero em relação ao outro, Paulo diz: ai de mim, eu sou um pecador. Ele se percebeu um pecador. A cobiça interna que habita o coração de todos nós. É por isso que Paulo se sente pecador. Paulo não é um adúltero. Paulo não é um assassino. Paulo não é um idólatra. Paulo não é enganador enquanto judeu. Enquanto zeloso da lei. Mas quando ele olha para si, para dentro de si, ele dá o braço a torcer. Eu preciso de Deus, da graça de Deus e da salvação de Deus, porque esse aqui eu não dou conta de vencer. Esse coração corrupto, enganoso, extremamente enganoso, extremamente corrupto. A prima face, ou seja, a outra face dessa cobiça é o descontentamento. Cobiça e descontentamento são duas faces de uma mesma moeda. Não existiria cobiça se houvesse contentamento. Só há cobiça por causa do descontentamento. Só há cobiça porque o coração não é pleno. Só há desejos cobiçosos porque há intimamente por trás da cobiça o descontentamento. Para Absalão não era suficiente ser o homem mais bonito de Israel. Ele podia se render a Deus, agradecer a Deus e dizer: Deus, é verdade, eu sou realmente um homem muito bonito, o Senhor me agraciou. Não havia nele defeito algum. A sua cabeleira era extraordinária, mas isso não lhe era suficiente. Coisas que tantos outros sonhavam e desejavam, ele tinha com fartura, mas mesmo assim o coração não se encheu, o coração não estava pleno. Não lhe era suficiente ser um príncipe, filho do rei, e estar na linha direta da sucessão real.
isso não era suficiente. Ele quis antecipar o processo. Ele quis ser rei. Ele cobiçou o trono real do seu pai. Se você olhar a genealogia, né, a descendência de Davi, o primeiro é Anom, o segundo é Eliabe e o terceiro é Absalão. O Anom havia sido morto pelo próprio Absalão, e vocês conhecem a história. O Eliabe não ouvimos falar dele na Bíblia ao longo da história de 1 Samuel, a 2 Samuel, dos reis, de crônicas. Certamente ou morreu ou tinha algum problema que não era um candidato para sucessão real. Na linhagem real, o sucessor era o Absalão. Ele era o cara. Mas para que esperar, se eu posso ter agora? Para que esperar meu pai morrer, se eu posso depô-lo? Essa história de Absalão nos lembra a história de um outro ser muito especial na Bíblia, muito lindo, muito inteligente, extraordinário. A Bíblia diz assim: estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. O mais perfeito, o ungido, querubim da guarda, até que a cobiça brotou dentro do coração dele. Cobiça, que é a outra face da mesma moeda chamada descontentamento. Cobiça é fruto de descontentamento. Cobiça é quando nós desejamos aquilo que nós não temos. Cobiça é quando nós queremos, é desejo de querer, de ter, de possuir aquilo que não nos foi dado. Aquilo que não é nosso de direito. E nós cobiçamos, e nós queremos. E assim foi com Absalão. Assim foi com Lúcifer. Assim foi com o anjo querubim da guarda real, Lúcifer, que veio a se transformar em Satanás, por causa da cobiça.
por causa do desejo incontido, por causa do descontentamento, por causa da falta de contentamento. Absalão foi assim, o mais bonito, o mais privilegiado, o mais distinguido dos filhos de Davi. Mas ele não contentou o seu coração. Ele não respeitou o seu pai. Ele não respeitou o seu rei. Ele não respeitou o seu líder. Todos esses sentimentos, esses desejos, essas cobiças, essas expectativas, fruto de descontentamento, que gera cobiça, são, na sua essência, o pecado de Satanás. Esse é o pecado de Satanás. Essa cobiça de não aceitar a porção que Deus me deu e querer a porção que Deus deu para o outro. Ninguém jamais conseguirá atender todas as expectativas do ser humano. Ninguém. Nem um pai é capaz de atender todas as expectativas do seu filho ou dos seus filhos. Não existe um pai perfeito. Nenhuma mãe jamais conseguirá, por melhor que seja, atender a todas as expectativas dos seus filhos. Nenhum filho conseguirá atender a todas as expectativas do seu pai, dos seus pais. Nenhuma esposa, por melhor que seja. Absalão tinha tudo para acomodar e para aquietar o coração. Nenhuma esposa, por melhor que seja, ela será capaz de completar, de preencher, de atender a todas as expectativas do seu marido, e nenhum marido também. Nenhum marido jamais conseguirá atender as expectativas da sua esposa. Eu me lembro de um pastor amigo, e nós estávamos conversando, e saber ouvir traz muita sabedoria para a gente. E ele aconselhando uma senhora que havia perdido o marido, e naquela mágoa de coisas ruins que tinha vivenciado com o marido, e ele ali conversando, aconselhando, numa altura da conversa, ela virou para ele e disse: como eu gostaria que meu marido fosse como o senhor. E ele disse para ela: é porque você não me conhece, não convive comigo. Pergunta para minha mulher quem é que eu sou. Não existe marido perfeito, não se deixe iludir. Não existe esposa perfeita. Existem seres humanos quebrados, machucados, estrupiados, alguns mais curados, mais trabalhados por Deus, que permitem Deus trabalhar nas suas vidas, e disso sai daí algo bom, algum perfume, por causa da graça de Deus e do favor de Deus. Eu me lembro também que estava reunindo com alguns pastores, amigos, para conversar, orar, e minha agenda cheia, e a gente tinha que, naquele dia, sentar para poder parar a vida, o tempo, o ativismo, para poder conversar. E eu faltei um dia, faltei outro, fui do terceiro constrangido, e tentei me justificar, tentei me explicar, que é natural de todo ser humano. Foi libertador quando um deles virou para mim e falou: nós
não estamos criando nenhuma expectativa em relação a você. Você não está vindo aqui para satisfazer expectativas nossas. Venha se você quiser, se você puder, e quando puder. Que fardo que tirou dos meus ombros. Que alegria que me deu de ir para aquela reunião. Porque eu não ia mais motivado pela reputação ou por aquilo que eles estavam esperando de mim, que eu tinha que ir, cumprir horário, bater ponto. Não. Já pensou tanto que seria leve se a gente relacionasse assim com os nossos filhos? Meu filho, eu te amo. Eu te amo porque você é meu filho. Eu te amo porque você é minha filha. É exatamente você que Deus me deu e eu te amo. Eu não te amo porque você é aquilo que eu gostaria que você fosse. Por que eu vou cobiçar contra ele? Por que eu vou cobiçar criando contra ele expectativas que nem eu mesmo sou capaz de cumprir? Essa foi a maldade do Absalão. Essa é a maldade de todos nós, essa é a maldade daqueles que são liderados e que estão debaixo de autoridade e de liderança. Nenhum líder, por melhor que seja, consegue atender às expectativas dos seus liderados. Nem o presidente, nem o prefeito, nem o governador, nem o pastor, nem o líder do louvor, nem a líder das senhoras, nem o líder dos varões, não existe super-homem, não existe super-mulher, não existe quem quer que seja capaz de atender às nossas expectativas. O político esperto Absalão, inteligente, filho de rei, criado nos labirintos do palácio, ele percebeu a fraqueza do rei Davi, a fragilidade de Davi. O reino era grande, as demandas eram muitas. Nem Davi, nem ninguém conseguiria atender todas as demandas. E ele foi para a porta da cidade. E todo mundo que vinha para a cidade com uma demanda, com um caso para ser julgado, ele parava a pessoa na entrada da cidade, se mostrava interessado, e todo mundo sucumbe diante disso, dessas mesuras e dessas bajulações. Sendo Absalão o príncipe, o filho do rei, o futuro rei, o homem mais bonito de Israel, ali na porta da cidade, conversando comigo, me dando valor, me valorizando. E quando a pessoa fazia menção de agachar, ele, que é isso? Você é meu irmão, você é meu igual. De onde é mesmo que você é? Eu sou da cidade aqui de Belém, aqui perto, aqui de Hebrom. Eu sou lá de cima, mais ao norte. Eu sou aqui das montanhas de Efraim. Quem me dera se eu fosse o rei. Eu te ouviria. Eu resolveria o seu problema. Você não ia sair daqui sem o seu problema resolvido. Maldade. Pura maldade. Pura maldade de Satanás. Perfídia de Satanás. Se eu fosse o seu marido, eu te colocaria num pedestal. Se eu fosse a sua mulher, eu te levaria às nuvens. Se eu fosse o líder disso aqui, esse trem andaria do outro jeito. E você vê essa coisa girar, vê essa coisa rodar. Maldade. Maldade. Engano. Perfídia. Maldade. Malignidade satânica.
Porque ninguém, a não ser Deus, é capaz de atender todas as nossas demandas e as nossas expectativas. A mulher que cria essas expectativas sobre o marido, ou o marido sobre a sua mulher, pode se transformar numa presa. De achar que a grama do vizinho é que é verde. E assim fez Absalão durante 4 anos. Davi, por melhor rei que era, e Davi era um excelente rei, um homem temente a Deus, um homem justo, um homem reto. Por melhor rei que fosse, e foi um excelente rei, jamais seria capaz de atender todas as expectativas e todas as demandas existentes em seu reino. Jamais. Aí o Absalão infiltrou por aí. A perspicácia e a maldade de Absalão o levou a infiltrar nessa fragilidade do seu próprio pai. Todo ser humano tem fragilidades. Não existe ser humano capaz de suprir outro plenamente. Quem se propõe a fazer isto é mentiroso e enganador. Absalão fica na entrada da cidade, falando aquilo que as pessoas queriam ouvir, fazendo promessas impossíveis de serem cumpridas, e com isso roubou o coração do povo, que era do rei, que era do seu amado e querido pai. Ele conseguiu. Ele conseguiu, durante 4 anos, numa bem intencionada campanha de desconstrução da autoridade e do respeito do seu pai, do seu rei, ele conseguiu minar. E conseguiu, através de uma conspirata, num dia, estabelecer o seu governo, estabelecer o seu domínio, através da usurpação. Disse Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que ele não nos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Cuidado com a cobiça. Lembro como se fosse hoje, numa das pregações aqui, o pastor Fabiano falando. Nosso problema não são as nossas necessidades. Nosso problema são os nossos desejos. O problema não é necessidade. O problema é desejo, o problema é cobiça. Esse aqui é o problema. Porque as nossas necessidades, elas são cotidianamente supridas por Deus. Deus tem nos suprido. Muito mais do que nós precisamos. Já falei isso aqui inúmeras vezes. Posso errar aqui em 0,1%. Nunca fui na sua casa para entrar no seu quarto e abrir o seu guarda-roupa, e espero nunca fazê-lo. Mas tenho certeza que aqui, em todos os guarda-roupas, tem roupas muito mais do que necessárias para se vestir. Tem sapatos lá que é usado uma vez por ano. Foi usado uma vez e nunca mais foi.
O problema do ser humano não é necessidade. O problema do ser humano são os desejos cobiçosos. Os desejos cobiçosos. Que no fundo é um descontentamento inerente ao pecado, inerente à natureza pecaminosa, inerente a essa natureza caída. Cuidado com a cobiça. Ela é a outra face do descontentamento. Além de ser uma ofensa a Deus, nos coloca numa posição de cobiça contra o próprio Deus. O descontentamento é uma ofensa a Deus. As reclamações, os queixumes, os lamentos, isso é descontentamento, isso é uma cobiça contra Deus. É como se você estivesse dizendo para Deus: você não sabe, Senhor, o que faz. Eu me lembro, eu era garoto, novo convertido, trabalhava com uma senhora impiedosa, truculenta, falava pelos cotovelos e sabia que eu era crente. E naquela época, em 1982, eu me lembro que eu cheguei um dia para trabalhar e tinha dado uma chuva torrencial no Nordeste e o Sul estava em seca. E ela virou para mim e disse: o seu Deus está pior do que o João Batista Figueiredo para administrar. Eu era menino, ouvi aquilo, tentei refutá-la, mas ela era muito bruta. Eu não ia perder o pescoço, mas ia perder o emprego. É uma cobiça contra Deus. Como alguém, e ela em todos os casos, expressou, né? Mas nós geralmente não expressamos, como diz o pastor Antônio Carlos, crente é um bicho muito esperto. Ele sempre dá uma voltinha no pecado e doura a pílula pecaminosa para engoli-la mais suavemente. Cuidado com as expectativas e com aquilo que nós esperamos e exigimos do outro. Ninguém vai preencher as nossas expectativas. Eu fico vendo alguns maridos tão iludidos, às vezes, que caem no conto, no mau conto de Absalão, né? Que acha que aquela outra, palavras suaves, como o azeite, encantadora na cama, vai lhe dar aquilo que a sua esposa não dá. Ou falta de sabedoria, ou loucura. Misericórdia. E às vezes acontece com a mulher também, né? Cria expectativas, fruto de desejos, de ficar vendo o que não deve, escutando o que não deve. A internet, com todos os seus desvarios e loucuras. Ninguém vai conseguir preencher as nossas expectativas. Nós vamos morrer com um buraco negro dentro da alma e dentro do coração, se não permitirmos Jesus preencher esse buraco. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Quem crê em Jesus e quem bebe dessa água que é Jesus, nunca mais terá sede. Aquele povo de Israel caiu no conto do vigário, do Absalão, porque eles foram iludidos, eles foram enganados. É um engano, é um iludíbrio, é uma perfídia, é uma maldade o que Absalão está fazendo e o povo não está se apercebendo.
Não existe ser humano perfeito. Devemos ter cuidado com a nossa cobiça, com as nossas exigências e com as expectativas maldosas que nós criamos em relação aos outros. Deus foi convertendo o meu coração, graças a Deus, pouco a pouco, e foi me quebrando de um lado e de outro, e foi me ensinando a respeitar os meus líderes. Quando a gente é jovem, a gente é muito impetuoso. E graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu fui aprendendo, como estou lhes dizendo, a respeitar os meus líderes. E hoje, não sou, mas estando como presidente da nossa convenção, eu respeito muito mais esses líderes. Porque hoje eu sei o peso espiritual que é ocupar uma posição como essa. E já ouvi tantas maldades em relação aos outros, que eu sei que os que falavam dos outros falam de mim também, e criam expectativas em relação a mim, que eu não estou nem azul, porque eu sei que eu não vou conseguir atender e ninguém vai conseguir atender. É bom ter essa libertação, mas é ruim para quem vive isso e cria essas expectativas. Focar no pastor, e não estou pensando em mim não, estou dizendo para vocês, Deus tem curado o meu coração. Mas focar no pastor, ou focar no prefeito, ou focar no governador, ou focar no líder de louvor, ou focar no líder de adolescente, de jovens, e criar narrativas, expectativas maldosas, como se você fosse alguém que supriria e que resolveria o problema dos outros, que ninguém consegue resolver, é uma maldade pecaminosa e satânica. Glória a Deus que me ensinou e que me permitiu enxergar essas coisas e que eu estou vendo aqui juntamente com vocês através da palavra de Deus. Aceite os outros do jeito que eles são, porque todo mundo tem virtude e tem defeitos. Não aceite a corrupção moral, não aceite o desvio de caráter, não seja conivente ou omisso com o pecado, isso aí não aceite. Davi era um extraordinário guerreiro, um extraordinário rei, um grande conquistador, mas me permita, um péssimo pai. Ninguém é perfeito. Ninguém é capaz. Nenhum ser humano é capaz de ser tão bom assim. Então nós temos que olhar para o outro, aceitar mais, cobiçar menos, desejar menos dos outros, respeitar mais, amar mais, aceitar mais, curar mais os buracos do nosso coração e não tentar usar os outros para preencher esses buracos da nossa alma. Amém? Vamos orar? Fiquem de pé, nós vamos orar.